2 Timóteo capítulo 3. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada, tendo como base, primeiramente, a Palavra de Deus. Nós temos um guia de estudo, que é a nossa confissão de fé. E nós estamos ainda no primeiro capítulo, que trata sobre da Escritura Sagrada, certo? Da Escritura Sagrada. Nós também temos aqui, irmãos, acho que no início do ano o pastor Marcos André esteve aqui e ele estava disponibilizando esse material aqui, Confissão de Fé do Westminster, para classes de estudo do Williamson, publicado pela editora Cleary, né? E aí, grande parte do que eu tenho falado e dos slides, eu tenho usado esse material aqui, muito bom. Eu tenho também utilizado o material do Charles Rodger, que é a Confissão de Fé também comentada, que é muito bom. Mas se você tiver esse material aqui, ele além da confissão, ele vai te dar alguns pontos, algumas argumentações muito interessantes, que são os slides que eu estou usando. Então, praticamente, grande parte das informações do slide eu tenho tirado aqui desse material, tá certo? Agora, se você tem a confissão de fé, ela já é suficiente para o estudo, tá certo? É só se você quiser se aprofundar mais, tá bom? Mas se você tem a sua confissão de fé, que está vendendo na nossa livraria, eu sugiro essa confissão porque ela já tem as notas de rodapé com as referências bíblicas de cada parte da confissão. Então é bem interessante, diferentemente das confissões que são colocadas gratuitamente, né? As últimas edições e também as que foram colocadas gratuitamente na internet. Eu confesso, irmãos, que eu estou muito feliz de poder plantar a igreja e de podermos estudar a nossa identidade presbiteriana, sabe? Estou muito feliz mesmo. Porque assim, grande parte dos presbiterianos não sabe, né, a doutrina presbiteriana, a doutrina bíblica, não sabem por que são presbiterianos, não sabem por que são reformados. Então, nós estamos formando a identidade da igreja. Eu creio que seja muito importante isso, né? Só um minuto, irmãos, que meu tablet agora travou, não sei o que foi. Voltou. 2 Timóteo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para entender, que o Senhor nos dê entendimento da palavra do Senhor, da tua verdade, do que concerne a tua palavra, para que a nossa vida esteja bem firmada na verdade do Senhor, para que nenhum vento falso de doutrina nos tire do trilho da tua verdade. Mas te pedimos, ó Deus, que a tua verdade esteja enraizada em nosso coração, para andarmos no caminho certo, de acordo com o teu querer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já utilizamos esse texto para tratar acerca da inspiração da palavra. Mas eu gostaria que a gente voltasse para esse texto de 2 Timóteo 3, para você entender em relação à inerrância, à infabilidade, à eternidade da palavra de Deus. Alguns atributos acerca da palavra de Deus. O texto diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo dizendo isso para Timóteo.
e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. As sagradas letras, é uma expressão aqui do apóstolo Paulo para mostrar as letras separadas, né? Sagradas. Essa expressão sagradas letras, a gente às vezes na leitura do cotidiano passa desapercebido. O que é que significa de fato sagradas letras, né? Santas letras, separadas letras ou perfeitas letras? Que a palavra sagrado vem da palavra santo, né? Santa, perfeição, vem dessa raiz, perfeição. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo as perfeitas letras. Quais são os atributos, né, da palavra de Deus, da Bíblia, as perfeitas letras? O que isso significa, sagradas letras? Se é perfeita, então ela não tem erros, né? Ela não deve existir erros. Se ela é perfeita, então ela é eterna. Aquilo que é perfeito é eterno, não morre, não é corroído, não passa, mas permanece. Se é perfeito, se é perfeita, é eficaz. Ela vai agir de acordo com aquilo que ela propõe, né? Ela é inerrante, não há erros. Ela é infalível, né? Ou seja, ela não tem falhas. É infalível, ela é eficaz. Eu creio que esse estudo tem sido muito importante, não foi proposital. A gente vem numa sequência para formar a identidade da igreja, mas eu creio que esse estudo é muito importante, tendo em visto os ataques que a Bíblia tem sofrido nos últimos dias, de atualização, de que a Bíblia contém erros, de que a Bíblia ela é um livro humano apenas, né? Então, diante dos ataques que a Bíblia vem sofrendo nos últimos dias, eu creio que esse estudo é muito necessário, é importante para nós. Antes da gente adentrar na seção 8 da nossa confissão de fé, eu queria que você percebesse o seguinte, que existe duas linguagens das Escrituras, a linguagem humana e a linguagem divina. Porque o texto diz que é a inspiração do Senhor. Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus, no versículo 16, mas essa Escritura, ela foi escrita por homens, por pecadores. Deus inspirou o escrito, a palavra, mas foram escritos por homens, de acordo com a tradição, né? A compreensão do todo da revelação. Cerca de 44 pessoas foram escolhidas por Deus para escrever o texto sagrado, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então existem duas linguagens, uma linguagem humana e uma linguagem divina. Isso eu digo não para a gente entender que existe um significado humano e um significado divino, não, é um significado só, porque quem inspirou foi o Espírito Santo, inspirou esses homens, então esses homens escrevem de acordo com o autor primário, que é o Espírito Santo, então é um significado só. Mas eu digo isso para a gente entender a composição. Por ter sido homens, né, inspirados por Deus para escrever o texto sagrado, então existe dessa forma essa composição e essa linguagem, e por essa razão existe um distanciamento linguístico, que a gente pode chamar de um distanciamento humano, e um distanciamento divino. Quem fala muito bem sobre isso é o reverendo Augusto Nicodemos, no livro A Bíblia e Seus Intérpretes. Alguém já leu aqui? Isso, Mano, né? Ele fala sobre esse distanciamento. Então, o distanciamento que existe humano é um distanciamento entre nós e os humanos que escreveram o texto sagrado. Qual o distanciamento? Como é que a gente pode exemplificar isso? Um distanciamento humano entre nós e o texto. Cultural, uma cultura diferente, né? Não, veja, eu estou querendo entender o distanciamento, né? Por que não? A questão é por que não há muitas vezes o entendimento, né? Porque às vezes por causa da cultura diferente, um tempo totalmente diferente do nosso, uma língua diferente. A Bíblia não foi escrita em português, nem para brasileiros, não é?
Existe, portanto, um distanciamento chamado distanciamento humano das Escrituras. Uma língua diferente, um tempo diferente, uma época diferente, uma cultura diferente. E existe aquilo que nós chamamos de distanciamento divino entre nós e Deus. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus tem uma moral perfeita, nós somos imorais, depravados totalmente. Existe um distanciamento causado pelo pecado, nós estamos longe de Deus. Esse distanciamento, ele é muito revelado em Gênesis capítulo 2, quando Adão morre. Adão e Eva, eles morrem imediatamente quando comem do fruto proibido. Mas eles não morrem imediatamente fisicamente. Eu vou tratar mais sobre isso à noite. Como é que eles morrem imediatamente? O que é que aparece? O que é que acontece logo de imediato a desobediência de Adão e Eva? Você lembra? É morte espiritual, mas lembra na narrativa. O que é que acontece na narrativa? Eles se envergonham porque estão nus. Como é que eles fazem? Eles se escondem atrás de um arbusto, né? Se escondem atrás de um arbusto. Eles são mortos espiritualmente. Na narrativa, a morte imediata ali se revela, claro, várias coisas, morte espiritual, comunhão com Deus, mas na narrativa, a morte se revela de imediato ali em a mente obscura, ignorância. Como é que alguém pode se esconder do Deus Todo-Poderoso, onisciente, que tudo vê, que tudo conhece? Eles se tornam ignorantes. Eles passam a não conhecer mais a Deus. Como é que alguém pode se esconder do Deus que tudo vê, que tudo conhece? Então eles se tornam ignorantes, a falta do conhecimento. Então, do ponto de vista divino, há um distanciamento entre nós e Deus. Nós somos ignorantes ao conhecimento de Deus. Deus então se revelou em sua palavra. Ela é separada, perfeita, não simplesmente porque homens inspirados escreveram, mas porque o Deus que é perfeito é o autor primário das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Então vamos para a sessão. Antes da gente ir para a sessão, gostaria de dar algumas perguntas aqui, certo? Vamos lá. Em última instância, dá para ler aí não? Né? Tá meio sem foco, né? Um pouco. Mas dá, né? Vamos lá. Em última instância, quantas Bíblias existem? Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, né? Tem nova linguagem, né? A NVI, nova versão internacional, tem a Almeida atualizada, tem a nova Almeida atualizada. Quantas Bíblias existem, né? Bíblia do Obreiro, Bíblia de Genebra, a Bíblia linguagem de hoje, eu não indico muito essa não, né? NVT, certo? Então, quantas Bíblias em última instância existem? Reginaldo, meus irmãos aqui estavam certos, uma, certo? Mas eu já respondi a primeira, eu não vou responder não, certo? As outras não. Vamos lá. Defina corretamente a Bíblia. Nós efetivamente possuímos os manuscritos originais nos quais a palavra de Deus foi originalmente escrita? O que os liberais dizem sobre a original e infalível palavra de Deus? Primeiro a gente precisa entender o que é liberal. O que é liberal? Já expliquei um pouco sobre isso aqui. O que é liberal? É o que diz que a palavra não é a palavra de Deus, é que contém. Liberal não tem nada a ver com culto pentecostal, libertinagem, não. Liberal é uma questão teológica, teórica, aqueles que dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Aí afirma que tem mito, que tem muita cultura, mitologia, e que o texto não é a palavra de Deus, e que a Bíblia contém, mas não é a palavra, né? Então, o que os liberais dizem sobre a original e infalível palavra de Deus? Poderia uma cópia, certo? Poderia uma cópia
da infalível palavra de Deus, aqui pensando no original, certo? Ser tão infalível quanto a palavra da qual ela é uma cópia? Ou seja, uma cópia do texto original, ela é tão infalível quanto o texto original? Ou só o texto original é infalível? Vamos lá. Na época dos copistas, eles não tiravam uma foto como a gente tira hoje. Era um manual, eles escreviam. Será que esses homens que não foram inspirados não podiam errar? Será que eles não erraram? Será que não tem erros nas cópias? Por que existem tantas traduções? Por causa de muitas cópias. E por que existem em algumas traduções uma palavra ou outra diferente? Por causa de cópias que são distintas umas das outras. E a pergunta que se faz é: a cópia é tão infalível quanto o texto original? Todas as cópias? Todas as traduções? É uma reflexão. É ou não é? Não é? Então, ao longo do estudo a gente vai tratar sobre isso, certo? Sobre esse ponto. Vamos para a última pergunta. Acho que tem mais duas aqui, né? As cópias mais antigas da Bíblia eram perfeitas? Quais os dois principais fatores que operaram para preservar e conservar o perfeito, né, texto bíblico, mesmo que as cópias tenham sido feitas por meio de copistas imperfeitos? São alguns pontos, irmãos, que a gente vai tratar. Vamos para a nossa sessão. Coloquei aqui, está um pouco pequeno, mas se você tiver a sua confissão de fé, você pode acompanhar, tá certo? Eu vou ler aqui na minha, que é a seção 8, capítulo 1, tá bom? O Antigo Testamento em hebraico, o qual era a língua nativa, né, do antigo povo de Deus, aqui ó, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, o qual no tempo em que foi escrito era a língua mais amplamente conhecida entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e por seu singular cuidado e providência, conservados puros ao longo de todos os séculos, são, portanto, autênticos. Assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como recurso final. Aqui é um ponto, né? Veja, em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal, né? Então, qual é a autoridade última em uma controvérsia religiosa? A Bíblia, a palavra de Deus. Aí eu penso diferente, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Qual é a autoridade que deve nos conduzir? É a palavra de Deus. O que é que a Igreja Católica Romana faz? Ela diz o seguinte: a autoridade final não é a palavra, é a igreja, é a tradição. O que é que a Igreja Presbiteriana, os reformados, né, eles dizem? Não, a autoridade final é a palavra. A tradição deve ser dirigida pela palavra. Aquilo que na tradição fere a palavra deve ser rejeitado. O Júnior perguntou se os pentecostais colocam a experiência de forma equivalente, né, à palavra. Sim, os pentecostais colocam a experiência de pé de igualdade com a palavra. A revelação, os dons carismáticos. E eu não diria muito assim, eu não vou, os pentecostais também, mas principalmente os neopentecostais e o movimento apostólico, né? Aí sim, eles se colocam acima da palavra, né? Porque eles dizem o que
o que a palavra deve ser, eles fazem uma releitura da palavra, e a experiência pessoal deles, essa experiência está acima da palavra, como no caso que eu falei domingo passado, né? Do apóstolo lá. Então aqui vale. Enquanto uns colocam a tradição acima da palavra, outros colocam a experiência acima da palavra. Calvino vai dizer, o Espírito Santo, aliás, a palavra é o árbitro do Espírito Santo. Então, se eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, mas que não está de acordo com a palavra, então não foi o Espírito de Deus, porque a palavra vai agir de acordo com o Espírito que escreveu, que inspirou. Exatamente. Isso é um ponto que a gente pode cair. A gente fala assim, de neopentecostais, católicos romanos, mas, minha gente, vamos pensar na gente. A gente pode cair nos mesmos erros. A gente pode colocar a confissão de fé acima da palavra. A gente pode colocar a nossa tradição reformada acima da palavra. E se a gente colocar a tradição acima da palavra, a gente se torna uma seita. Como também pode acontecer da gente querer colocar a experiência acima da palavra. Experiência particular acima da palavra. Isso não pode acontecer. Isso pode acontecer no nosso meio. Sermos tradicionalistas, né? Porque a confissão, sim, é a confissão, mas a confissão, ela é o nosso documento, é o nosso símbolo de fé, mas ela não é a palavra. Eu não vou abrir a confissão de fé do Westminster no culto para pregar a confissão. Vamos abrir a confissão no capítulo tal, sessão tal, não vou fazer um negócio desse. E nem vou colocar a confissão como elemento de culto, como algumas, né? Alguns colocam. Não existe isso. A confissão é um documento humano. A leitura da confissão e dos credos não fazem parte do culto, não é elemento de culto. Não é elemento de culto. Então, assim, eu não posso colocar a tradição e a produção dessa tradição como credos e confissões acima, né, da palavra de Deus. Eu não posso idolatrar a confissão de fé. A gente tem que colocar ela no lugar dela. É um dos melhores documentos que temos, mas ela não é infalível e inerrante, irmãos. Certo? Vamos lá. Assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para elas como um recurso final, né? Visto, porém, que essas línguas originais não são conhecidas de todo o povo de Deus, que tem direito às Escrituras e interesse nelas, e que deve, no temor de Deus, lê-las e examiná-las, tem elas, portanto, de ser traduzidas para a língua popular de cada nação aonde chegam, a fim de que, habitando ricamente nelas a palavra de Deus, possam adorá-lo de maneira aceitável e pela paciência, a consolação das Escrituras ter esperança, que é a segunda parte aqui da nossa confissão, né? Veja, a igreja deve apelar para o Supremo Tribunal, né? Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo, que tem direito e interesse nas Escrituras, de que deve, no temor do Senhor, levá-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares, o termo aqui na língua comum, certo? Do povo, de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Ou seja, Deus se revelou através de um texto escrito, Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, é a palavra de Deus. Os originais foram escritos nessas duas línguas. A nossa confissão de fé diz que é a palavra de Deus e que deve ser traduzida essa palavra para que todas as pessoas possam ter acesso à palavra, conhecer a Deus e adorar a Deus conforme lhe é aceitável, né? A adoração a Deus. Como é que o povo vai adorar a Deus se não conhece a Deus? Certo? Quais são os ensinamentos aqui, né? Primeiro, em quais línguas a Bíblia foi escrita originalmente? Hebraico e grego. Então Deus se revelou nessas duas línguas. Segundo,
que os manuscritos originais foram devidamente inspirados. É o que a nossa seção diz, a seção 8 da nossa confissão, do nosso primeiro capítulo. Que a autoridade final das Escrituras reside somente nesses textos originais. Então, veja, se Deus se revelou através do texto grego, do texto hebraico, então nós precisamos entender, conhecer, certo, melhor esses textos para entender o significado. É por essa razão que, por exemplo, um candidato ao ministério sagrado na igreja presbiteriana, ele vai para o seminário para estudar a língua hebraica e o grego, para entender melhor o texto sagrado. As nossas traduções, grande parte delas são fiéis, são. Mas aqui e acolá você vai perceber que seria uma melhor tradução. Existem informações que não está descrito no texto da tradução, mas está lá no texto grego e hebraico. Existem até mesmo seções, a gente vai ver isso hoje à noite. Por exemplo, Efésios capítulo 2. Lembra o texto? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No texto grego não tem essa informação, não tem essa primeira parte. Você pegar os manuscritos grego, não existe em nenhum texto grego essa sentença, ele vos deu vida. Porque o texto vai dizer, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais desobediência, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. No texto grego, irmãos, é uma frase só. Eu estava até preparando a mensagem para hoje à noite, e é uma frase só. Não existe parágrafos, né? Conforme a tradução, né? Conforme a Bíblia em português. É uma frase só. E aí no versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E verso 5, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça dos salvos mediante a fé. Aí fazendo a pesquisa e a informação da manuscritologia, que é a disciplina que estuda o texto grego e hebraico, eles vão afirmar que a maioria dos tradutores colocaram essa expressão do verbo principal, o único verbo principal, só aparece no versículo 5, no grego. Ele vos deu vida. Então, os tradutores acharam melhor colocar esse verbo principal logo no início do capítulo, para que os leitores pudessem entender o que é que estava sendo dito, para que a informação do verbo principal não ficasse tão distante. É por isso que nas nossas traduções tem ele vos deu vida logo no início, porque os tradutores acharam melhor colocar essa informação do verbo principal no início, porque existiam muitas informações e o verbo principal só estava lá no final, para os leitores entenderem o que é que estava sendo dito. Certo? Rodrigo, os manuscritos originais seriam os papiros, né, o pergaminho, escrito originalmente. O autor inspirado que escreveu, né, o cronista que escreveu o livro de crônicas, o profeta Isaías que escreveu o seu livro, Neemias, aquele texto original, é o autor que foi inspirado que escreveu. Seria esse papel original. Esse papel original não existe hoje. Foi deteriorado ao longo do tempo, né? Não existe mais hoje. O texto original. O que nós temos hoje são cópias. Várias cópias. Vários manuscritos que são cópias do texto original. Mas no texto grego, no texto grego não está. No texto grego não existe. Mas veja, não modifica, não é que está errado não, pelo contrário. A ênfase está certa. Os tradutores foram, na verdade, não erraram. Os tradutores foram, digamos assim, sábios em colocar no início, como se fosse um título.
colocar no início o que é que iria ser dito. Entendeu? É um reforço. Também. Não é dizendo que a nossa Bíblia está errada, não, mas é um título que os editores colocaram, certo? Só que quando a gente vai estudando o texto no original, isso vai dando ênfase para a pregação. Porque qual é a ênfase de Paulo na primeira parte? É dizer que ele nos deu vida? Não, a ênfase de Paulo na primeira parte é dizer que nós estávamos mortos, porque ele só vai falar sobre isso. Delitos e pecados, guiados segundo o príncipe desse mundo, fazíamos a vontade da carne. Ele vai falar só sobre a vida a partir do versículo 4. Então, na interpretação do texto, na exegese do texto, isso é de suma importância para o pregador, que vai dar a ênfase do autor. Sabe? Vamos lá. Que Deus preservou esse texto no estado de essencial, pureza. Esse é um ensinamento, certo? O texto original, digamos assim, se perdeu, mas esse texto, aliás, o manuscrito original se perdeu, mas o texto, ele é preservado. E esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Que esse texto deve ser traduzido para o vernáculo, que é a língua, para o benefício de todos os crentes, certo? Esses são os ensinamentos. Estritamente falando, há apenas uma Bíblia. É comum, porém, incorreto falarmos como se houvesse muitas. Falamos da Bíblia protestante, da Bíblia católica romana, falamos da Bíblia Almeida, nova versão. A verdade é que há muitas versões ou traduções. E eu vou mais além, irmãos, há muitas interpretações. Tem Bíblia que não é mais tradução, é uma interpretação. Certo? Então, muito cuidado com as Bíblias aí, porque tem Bíblia que já é uma interpretação. Mas há apenas uma Bíblia. Ela é aquele conjunto de palavras que foram escritas em pergaminhos ovelinos por homens que o Espírito Santo empregou como instrumentos e pelos quais a sua verdade revelada foi transmitida. Há somente uma palavra de Deus, uma Bíblia. A única Bíblia que propriamente temos em vista ao falarmos sobre a Bíblia é o texto original, depositado nos autógrafos dos autores inspirados. Esse texto divino estava originalmente confiado na forma escrita, naqueles documentos, pedaços de material com letras, palavras e frases hebraicas e gregas nelas gravadas. Esse texto era, na sua inteireza e em cada pequena parte dele, absolutamente infalível e perfeito em todos os sentidos. O confronto diante dessa verdade. Ora, é preciso lembrar que nós hoje não possuímos as folhas do pergaminho sobre as quais esse texto divino foi primeiramente escrito. Ou seja, já não possuímos um documento tão inspirado por Deus ao ponto de ser perfeito em todos os sentidos. Valendo-se desse fato, os liberais, lembra? Que negam a perfeição do texto original da Escritura, os liberais há muito argumentam que os cristãos reformados não têm uma Bíblia infalível a qual possam recorrer. Eles dizem o seguinte: se é somente o manuscrito original que é perfeito, e não se tem mais esse manuscrito original, então tem várias cópias desse manuscrito, e essas cópias foram feitas por homens falíveis, não inspirados, então o evangélico, o protestante, não tem uma Bíblia infalível, porque ele não tem o texto original. É isso que dizem os liberais. Os liberais que dizem também, que pregam contra o texto original também, certo?
que dizem que está ultrapassada, precisa ser mudada, precisa entender o espírito por trás da palavra, sabe? Por aí vai. Isso nos leva ao assunto do singular cuidado e providência de Deus, pelo qual Ele conservou puro ao longo de todos os séculos esse texto original, de modo que nós agora, de fato, o possuímos em forma autêntica. Aqui está um ponto importante, irmãos. Embora a igreja hoje não tenha o manuscrito original, escrito, por exemplo, pelo profeta Isaías, ou as cartas de Paulo escritas por Paulo ou pelo seu companheiro, né, o Lucas, embora aquele papel original não exista hoje, no entanto, Deus, em sua providência e cuidados, em seu cuidado singular, em sua providência, preservou não o manuscrito original, mas o texto, de tal modo nós podemos confiar sim na autenticidade do texto da palavra de Deus. Para ilustrar, né, veja, uma argumentação: um documento original pode ser destruído sem que se perca o texto daquele documento. Quem trabalha com documento aqui? Alguém? Alguns, né? Quer dizer, ninguém, né? Ninguém trabalha com documento, é complicado. Trabalhou. Mas, por exemplo, você pode fazer uma cópia de um documento, né, e o original se perdeu, ficar velho, né, deteriorado, mas a cópia ela é fiel. Então, de um modo milagroso, da providência de Deus, do cuidado de Deus, Ele preservou ao longo dos séculos o texto. Para exemplificar isso, tem essa ilustração que o Dr. Williams ele coloca no seu livro, que dá para entender melhor, certo? Suponhamos aqui, irmãos, que esse X é o tempo em que o texto original foi escrito, o tempo que a Bíblia realmente foi escrita no texto original. E A é o texto, tá bom? O manuscrito do Antigo e Novo Testamento, suponhamos isso. Só que ele foi escrito e ele se perdeu ao longo do tempo, né? Se perdeu ao longo do tempo por causa da sua própria deterioração, né? Deteriorização do material, do papiro, do pergaminho. Ele vai se perdendo com o tempo. No entanto, tem aqui B, C e D. B, C e D fizeram cópias do A, ou seja, fizeram cópias do manuscrito original. E de B, você vai ter aqui 1, 2, que fizeram cópias da cópia do B. Você tem 3 e 4, que fizeram cópia do C. Então, B, C e D fizeram cópias do texto original. E dessas cópias, você tem mais pessoas aqui que fizeram mais cópias do texto da cópia, das cópias. Você tem 1 e 2, fizeram cópias do B, 3 e 4 do C. Você tem aqui 5 e 6 do C. 7 e 8 do C, você tem 9 e 10 do C. Isso vai acontecendo também, irmãos, etc. Isso vai acontecendo. Isso é simples, bem simplório mesmo, para descrever a complexidade que foi o processo. Porque não foi tão simples assim. Foram muitas cópias. E muitas cópias das cópias. Milhares de cópias. Certo? Será que nessas cópias não foram transformadas em uma palavra? Certo? Júnior, fala aí, Júnior. Boa pergunta. O que pesa mais? O manuscrito mais antigo ou que tiver mais cópias? Vamos lá. Eu vou explicar tudo isso, tá? Perfeito. 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 Lucas. Verdade.
E os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, digamos assim, em tempo moderno agora, né? Não foi muito tempo atrás. E eram iguais, né? Praticamente iguais às cópias que a gente já tinha hoje, né? Tem diferenças? Tem. Por quê? Vamos lá. E aí eu vou responder essa questão de autoridade, de cópia e tal. Vamos lá. Aqui é perfeito, certo? É o texto perfeito. Não tem falha nenhuma. É o texto original, mas não tem perfeito. Foram homens inspirados. Aqui, irmãos, não foi inspiração, certo? As cópias, os que fizeram cópias, não foram inspirados. Tiveram a influência da preservação de Deus, a providência de Deus, tiveram. Mas não foi inspiração conforme o original. Então, assim, em uma palavra ou outra, o B pode diferir do C. E o C, em uma palavra ou outra, pode diferir do D. Você olha pelo menos nos evangelhos, você vê, por exemplo, a ótica de Mateus, de Lucas, de Marcos, e você percebe uma certa diferença. Há uma contradição? Não, mas você percebe uma certa diferença. Agora, perceba que das diversas cópias que eles fizeram ao longo da história, das cópias, aí é que pode ainda mais, né, cair em erros, porque eles não foram homens infalíveis, inspirados conforme os primeiros. Então, uma palavra ou outra pode ter errado? Pode sim, irmão. Certo? Pode sim. Pode ter trocado? Pode sim. Existe uma discussão na manuscritologia em relação a Atos 16, no final de Atos 16, mas não vou entrar nesse assunto, tá? Mas existe essa discussão de cópias diferentes umas das outras. Mas por que isso não é um problema, e sim uma solução? Perfeito. Porque, veja, os erros, eles diferem das cópias. Não são os mesmos erros em todas as cópias. Então, por exemplo, se uma cópia tem uma palavra diferente, mas 100 cópias, aquela palavra, ela é descrita igualmente nas outras 100, então o erro está naquela cópia. Então, se daquelas 100 cópias que tem aquela palavra igual, mas daquelas 100, uma cópia ou duas tinha uma palavra diferente das outras 98, 99, porque aquela que estava errada no primeiro, nessa outra parte estava certa, então são aquelas duas que estavam erradas. Então existe um processo de cuidado do texto, de preservação da parte de Deus do texto, pela quantidade de cópias que existem do texto original e das cópias do texto original. E aí existe uma discussão na disciplina de manuscritologia, que é o seguinte: o que é que vale mais? Uma cópia bem antiga ou uma cópia menos antiga? Porque não existe cópia recente, tá? Então, ou uma cópia menos antiga, mas que tem várias. Na nossa tradição, é uma cópia menos antiga que tem várias. O nosso texto da Almeida atualizada vem dessa tradição de cópias, de muitas cópias. Isso não quer dizer que uma cópia antiga não esteja de acordo com as mesmas cópias mais recentes, digamos assim. Mas, por exemplo, você vai ter várias cópias antigas e uma também que difere, mas existem muitas outras mais recentes, mas não quer dizer que é recente agora, antigas, mas menos antigas que aquela, mas que dizem a mesma informação. Então, o que vale para a nossa tradição é a quantidade das cópias. Um ponto a observar aqui: por mais que uma cópia bastante antiga tenha uma palavra diferente ou outra de várias cópias mais recentes, ela não muda o texto, o sentido. Não muda.
Há uma preservação muito forte do cuidado de Deus, da palavra de Deus. É o quê? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma sociedade que mexe com tradução, né? com a tradução da Bíblia, do texto original. Ela é uma sociedade que serve em traduzir o texto para o povo, né? Nesse sentido. Exatamente. Então Deus preserva a sua palavra. Deus preserva a sua palavra. Certo? Embora o verdadeiro ou perfeito texto original não estivesse inteiramente reproduzido em nenhuma cópia individual, ele não estaria perdido nem seria inacessível, pois, pelo testemunho majoritário das diversas cópias, sempre se testemunharia contra o erro. Entende? O verdadeiro texto estaria perfeitamente preservado no conjunto das testemunhas. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque é o único livro da história que tem mais cópias para preservar o texto. Cuidar de Deus com a sua palavra. Zaira. Os pergaminhos já são cópias. São cópias. Exatamente, são cópias. Exatamente, Exato, Exato. E assim, a preservação do texto do Antigo Testamento foi muito forte pelos judeus, pela tradição oral, na língua hebraica conhecida, e pela diversidade de cópias do texto original. E a preservação do texto grego também, da mesma forma, pelo fato do texto grego, Novo Testamento ser composto em grego, a língua do povo do mundo era grego, então isso preservava de erros, né? Preservava de erros, porque o povo conhecia o grego, então conhecia as cartas, conhecia os ensinamentos, o povo decorava, não existia várias bíblias para todo mundo, né? Então era um texto só, então o povo decorava o texto em grego, então o povo tinha acesso nesse sentido, e isso preservava do erro, né? Irmãos, vamos lá, perguntas. Estamos chegando no final. Paulinho.